Fala galera, boa noite, tudo bem? Eu sou o Marcel, esse canal é do Ministério A Cruz de Cristo. A gente está abrindo esse canal aqui e também abrindo uma página no Instagram para estar publicando coisas sobre o Evangelho, sobre a Bíblia, para estar ajudando cristãos assim como eu, ou não cristãos também, que têm vontade de ouvir a palavra e de saber curiosidades a respeito da Bíblia. E a gente pretende aqui tirar algumas dúvidas, trazer textos, exposições e esclarecer algumas dúvidas que talvez pessoas tenham a respeito das escrituras sagradas, tá bom? Hoje a gente vai começar com um texto conhecido. Apesar de ser conhecido, é um texto com bastante dúvida das pessoas. Poucos entendem essa parábola, que é a parábola do filho pródigo, o texto de Lucas 15. Então a gente vai tentar trazer essa passagem e esclarecer o que ela representa. O que essa passagem está querendo dizer? Qual mensagem ela passa? Então, vamos aqui fazer a exposição desse texto. Espero que vocês gostem do vídeo, amém? Vamos lá. Ok, vamos lá? Vamos fazer a leitura então do texto? Vamos lá, Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, vai nos dizer assim a passagem. E continuou: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E, tornando em si, disse: Quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai. E se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e põe-lhe um anel na mão e as alparcas nos pés. E trazei um bezerro cevado, matai-o, comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e o teu pai matou um bezerro cevado porque recebeu o são salvo. Mas ele indignou-se e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me como os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, matar-lhes um bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Beleza, então. Então vamos lá analisar esse texto maravilhoso, contado pelo próprio Cristo, essa parábola com tanta riqueza de detalhes. Eu tenho para mim que esse texto é um dos mais conhecidos, até porque já virou até um ditado popular. Se a gente parar para reparar na sociedade, alguém que se ausenta de algum lugar e depois de algum tempo volta, ou depois de muito tempo, a gente costuma falar: olha, o filho pródigo voltou, o filho pródigo retornou para casa. Só que a gente dá foco somente no filho mais novo que tem nessa passagem. Então, a gente acabou de ler o texto, a gente viu que tem 2 filhos. E outro detalhe, esse texto começa com uma palavrinha interessante para a gente analisar. Reparem lá no começo do verso 11. Vai falar assim: continuou. Continuou. Ou seja, a parábola do filho pródigo não é o começo da história. Jesus está contando uma parábola e essa é a continuação de uma outra história que ele contou antes.
Então vamos analisar qual é essa outra história que Jesus está contando antes e o que ela nos diz. Vamos lá? Vamos voltar lá no verso 8. Vamos lá, vamos à leitura. Ou, qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Viram aí? Entenderam? Então, ele volta, antes tem essa história da mulher que tinha 10 dracmas. Essa mulher vai e perde uma dracma e começa a ficar desesperada porque perdeu uma dracma e acende a candeia e começa a varrer a casa, limpar a casa atrás dessa dracma perdida, e quando encontra, chama as vizinhas e pede para se alegrar porque ela já achou a dracma perdida, e finaliza dizendo que assim há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Mas se a gente for analisar essa passagem a fundo, a gente vai achar ela meio infantil, né? Porque se a gente parar para pensar, ninguém tendo 10 moedas de R$1, se perder uma, vai ficar tão desesperada ao ponto de varrer, limpar a casa inteira para poder encontrar, e quando encontrar, chegar e bater na porta da vizinhança e pedir para se alegrar porque achou uma moeda de R$1. Já pensou? Então, para a gente entender isso, a gente tem que entender o casamento nessa época de Jesus, o casamento dos judeus lá. É comum que quando o noivo vai pedir a noiva em casamento, nessa época principalmente, era uma sociedade meio machista, e quando o noivo ia pedir a noiva em casamento, ele pagava um dote ao pai. E esse dote, o pai retia parte dele, e outra parte ele entregava para a filha. Porque nesse contexto, como eu falei, machista da época, se essa mulher, por algum acaso, fosse rejeitada pelo marido, ou o marido viesse a faltar ou a morrer, era com esse dinheiro que ela ia sobreviver, porque não tinha muita opção para a mulher naquela época. As opções dela era se prostituir, ou passar fome, ou voltar para a casa do pai, para o pai tentar arrumar um outro casamento caso essa mulher fosse abandonada. Então essa mulher tinha esse dinheiro, esse dote pago pelo noivo, para poder sobreviver em caso do marido faltar ou a abandonar. É tanto que vocês podem reparar, não sei se vocês já perceberam, aquelas mulheres que andam no deserto com aqueles turbantes na cabeça, com as moedas penduradas assim pelo rosto, é mais ou menos aquilo lá. Então, a dracma ela tem valor de 1 denário, que valia 1 dia de trabalho, ou seja, era um objeto de muito valor. Então, agora você entende o desespero daquela mulher de ter perdido, porque aquela moeda, aquela dracma, poderia representar semanas de sustento, meses ou até ano, quem sabe. Então, entendendo esse contexto, a gente entende o desespero dessa mulher com essa moeda. Então, a importância que ela tem dado essa moeda. Por isso que termina assim: a júbilo pelo um pecador que se arrepende. Está dando sinônimo aí de valor para uma alma que se arrepende, assim como o valor da dracma para a mulher. Mas ainda não é o começo da história. Tem mais uma história antes, porque se a gente reparar lá no verso 8, vai começar com uma palavrinha estranha também. Ou, conjunção alternativa. Ou uma coisa ou outra. Ou uma bicicleta ou um carro. Ou isso ou aquilo. Ou seja, essa parábola da dracma está sendo comparada com outra história que está vindo antes. Então vamos ver qual é essa história que está vindo antes? Vamos voltar lá? Vamos lá então à leitura. Vamos lá então, vamos à leitura, verso 4. Olha aí o verso 4, o que o verso 4 vai dizer. Quem homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la, e achando-a põe sobre os ombros jubiloso, e chegando a casa convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Entenderam aí? Agora vem uma parábola de uma ovelha que se perde. O pastor tá com 100 ovelhas, uma se perde, ele larga as 99 e vai atrás da que se perdeu.
a encontrando, joga nos ombros e vem cheio de júbilo, e assim também como a mulher convoca os vizinhos, se alegra e termina dizendo que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Mas essa parábola também tem uma coisa engraçada, que você também parar para pensar, são 100 ovelhas, uma se perde. Ele larga 99 e vai atrás da que se perdeu. Isso a gente começa a entender também o contexto do pastoreado. Você pode olhar que esse pastor, o pastor nesse contexto aqui, ele é o pastor mesmo lá de ovelhas, igual Davi. Então você pode olhar que Davi, ele cuidava de um rebanho de ovelhas, mas o rebanho não era dele. O rebanho era de Jessé, o pai dele. E ele cuidava. Então, o contexto de pastorear a igreja na igreja, não é igreja não, e pastorear ovelhas naquela época era um contexto de que se uma ovelha se perdesse no caminho, ou se machucasse, ou alguma coisa acontecesse com essa ovelha, poderia significar a perda do emprego e o risco de nunca mais encontrar outro por esse pastor. Então, por isso, esse pastor tinha tanto cuidado com essa ovelha e larga as 99 lá no curral para poder ir atrás da que se perdeu no caminho. Era sempre comum o pastor levar as ovelhas do oásis, do aprisco até o oásis, para as ovelhas beberem água, pastar e retornar. E assim no caminho passar por espinhos, desertos, lugares áridos, que se a gente for parar para pensar no contexto judaico, lá na Ásia, não é igual no Brasil, aquelas coisas verdinhas, todo lugar que você vai você acha um pasto verdinho, é meio seco, meio falta de água, então tinha que andar muito para achar algum lugar. E ovelha é um animal meio, não sei se vocês sabem, meio, não sei se a palavra é certa para usar, mas é meio burrinha, sabe? Ela não sabe meio se proteger, é muito indefesa. Inclusive a ovelha tem medo de beber a água, quando a água é muito forte, muita corrente, então tinha que ser uma água sossegada, uma água tranquila, para essa ovelha chegar lá e beber água, pastar e retornar para o curral, onde elas ficariam seguras ali. Então, nesse contexto também a gente entende o porquê desse cuidado do pastor em ir atrás da ovelha que se perdeu, certo? Mas não é o foco e a gente tem que se perguntar uma coisa aqui agora. Dada a parábola do filho pródigo, a parábola da dracma e a da ovelha, a gente chega à seguinte conclusão. Mas por que Jesus está falando isso? O que tem a ver ovelha, dracma, dois filhos, a parábola do filho pródigo? E para quem que Jesus está falando isso? Por que ele está falando e para quem ele está falando? Vamos lá, vamos entender para a gente poder dar coesão a esses textos aí, coerência e coesão, para a gente chegar a uma interpretação correta para ele. Vamos lá, vamos voltar no início e ver por que Jesus está falando isso e para quem ele está falando isso, certo? Vamos lá, vamos à leitura. Verso 1 vai falar assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs esta parábola, dizendo. Viram aí? Então a gente já sabe com quem Jesus está falando. São fariseus e escribas que estão murmurando porque Jesus está numa casa, provavelmente, porque Jesus não vai estar no restaurante, isso não era comum na época, então provavelmente ele deve estar numa casa. Ele está com publicanos e pecadores comendo, tendo comunhão ali. E está comendo com eles, e esses fariseus e esses escribas chegam lá murmurando, mais ou menos assim. Aí chega lá, ô Jesus, ô Jesus, vem aqui. Você não é rabino, não é judeu? Você não guarda a lei? Jesus, sim. E por que você come com essa gente, rapaz? Você come com esse povo impuro aí, imundo? Aí Jesus vira para ele: Posso contar para vocês 3 histórias? Aí Jesus vai e começa a contar a parábola da ovelha, a parábola da dracma e a parábola do filho pródigo. Agora, o que tem a ver? Por que Jesus falou isso? Isso aqui se torna uma parábola só, se a gente for reparar. Reparem comigo. A parábola da ovelha é uma coisa que se perdeu fora de casa, certo? A ovelha se perde fora do aprisco, a caminho do oásis para tomar água e pastar, como a gente falou. E a parábola da dracma é uma coisa de valor que se perde dentro de casa. Então, uma coisa de valor que se perde fora de casa
tinha muito valor para aquele pastor, como a gente falou, e a mulher perde uma dracma, uma coisa de muito valor dentro de casa, e ela quer recuperar. Tanto ela como o pastor quer recuperar aquele bem perdido, é de muito valor para ele. Aí ele termina de contar essas duas parábolas e inicia a parábola do filho pródigo. Como é que começa a parábola do filho pródigo mesmo? Continuou, tinha um homem, dois filhos. Dois filhos. Vamos lá? Tinha um homem que tinha dois filhos. Opa, dois filhos. O mais moço chega para ele e pede: pai, dá-me os bens que me pertencem. Aí tem um detalhezinho agora que entra. Lembra do texto que a gente leu? E ele lhes repartiu a fazenda. Repare que está no plural. Ele não está falando, ele lhe repartiu. Ele não deu só ao filho mais novo que pediu. Ele deu ao filho mais velho também. Ele lhes repartiu a fazenda. Então, tanto um quanto o outro recebeu. O filho mais velho podia ter repreendido o irmão e o pai falado isso, não é certo. Porque se a gente fosse analisar o contexto daquela época, um filho chegar para o pai e pedir a herança antes do pai morrer era uma afronta. O pai ia bater nele. Porque esse moleque era folgado, não podia isso acontecer, era um desrespeito com o pai. A figura patriarcal era muito respeitada, principalmente nessa época. Então era um total desrespeito e um total falta de valorizar o pai. O que esse filho estava falando para o pai? Olha, pai, eu não quero saber do senhor. Eu quero simplesmente que o senhor morra, porque eu estou interessado na herança e não no senhor. Então esse infeliz vai e pede a herança para o pai. E o pai lhes reparte, então tanto um quanto o outro recebe. Então voltamos nas duas parábolas, ovelha e dracma. Um perdido dentro e outro perdido fora. É exatamente o retrato da parábola do filho pródigo. Um se perde fora de casa, um pede a herança, some para uma terra longínqua e começa a gastar tudo dissolutamente, ou seja, não somente gastou dinheiro, mas gastou com prostituição, com bebedeira, com tudo que não presta. E se perde fora de casa. Só que o que estava dentro de casa, ou seja, dentro do contexto religioso, dentro da igreja, era isso que Jesus queria falar, ele se perde também. Então a parábola é tanto do filho que vai embora e se perde fora, tanto do filho que continua dentro e está perdido também. Certo? Então o detalhe aí é que quando o filho mais novo volta, ele se arrepende, ele volta e encontra o cenário, é como se fosse o cenário de uma fazenda aí, né? A gente pode olhar, é como se tivesse campo de um lado, de outro, aquele corredor no meio e a casa, de frente para o corredor. E o pai o avista de longe e corre, e o abraça, o beija, porque o pai tinha que correr ao encontro dele, não poderia esperar esse filho entrar, porque se a gente for analisar na lei de Moisés, a lei de Moisés fala que a rebelião contra o pai do filho é digno de morte de apedrejamento. Então esse moleque ele não ia conseguir chegar até o pai. Provavelmente os funcionários da fazenda que estavam lá iam matar ele apedrejado. Então o pai, para evitar o apedrejamento do filho, corre até ele, o abraça e o beijo, dizendo que está concedendo perdão. Então você vê a providência do pai, o amor do pai para com esse filho, abraça ele, o beija, o veste e manda matar um bezerro e começa a se alegrar. Já o outro perdido, o perdido dentro de casa, volta do campo e fica triste porque o irmão voltou e o pai matou um bezerro. E fala que há tanto tempo serve o pai e o pai nunca deu um bezerro para ele. O pai, oh meu Deus do céu, meu filho, há quanto tempo está comigo? Tudo que é meu é teu. O que Jesus está querendo falar? Nossa, você está dentro de casa, diz que me conhece, conhece os meus mandamentos, que não transgride, mas parece que você não me conhece. Você não sabe que tudo é teu também? Mas esse teu irmão estava perdido lá e voltou são e salvo. Era necessário que nós nos alegrássemos. E, enfim, qual o sentido disso tudo, das duas parábolas, para com esse final? A parábola do filho pródigo termina exatamente como começou lá no começo. Jesus está falando para os fariseus e para os publicanos, comendo com pecadores. O pai do filho pródigo era Jesus. Jesus está à porta falando com o filho mais velho, o perdido dentro de casa. Os fariseus, que achavam que eram santos, que conheciam a lei, que
que sabiam de tudo e estavam perdidos dentro do contexto religioso. O filho pródigo está lá dentro na festa, se alegrando que o pai vestiu, eram os publicanos e pecadores. Entenderam? Então Jesus vira para os fariseus e fala: aqueles lá sabem que são pecadores, se arrependeram e entraram para receber perdão. E vocês? Vão reconhecer ou vão continuar nessa arrogância aí de vocês? Então cabe a nós, irmãos, ter discernimento da dimensão dessa parábola, o quanto ela é forte e quanto ela fala conosco. Principalmente hoje, nós que congregamos em congregações e vemos tantas pessoas que se dizem cristãs, ou até no nosso país, quantas pessoas confessam a fé cristã hoje no Brasil e simplesmente a gente não vê Cristo de verdade na vida dessas pessoas, estão perdidas dentro de casa. Eu costumo falar lá na igreja que é muito mais fácil se fazer um pecador se arrepender, um promíscuo na rua, numa vida afundada na lama, no lamaçal do pecado, que sabe que é pecador, do que o pecador que está dentro da igreja achando que é salvo e não é. Então tomem cuidado, busquem direção no Senhor. Espero que essa palavra possa ter edificado a sua vida. Agradeço pela atenção. Dá uma força aí no canal, quem puder se inscrever, curtir o vídeo, para a gente estar divulgando mais vídeos. Eu vou divulgar de um jeito ou de outro, porque o intuito aqui não é ganhar nada com isso, e sim de alguma forma tentar levar o evangelho a mais pessoas e tirar dúvidas de alguém que possa ter sobre a Bíblia no pouco conhecimento que a gente tem. Amém? Que Deus venha nos abençoar. Obrigado por tudo. Falou. Tamo junto. Abraço.